Bom, gente, vamos retomar então. Eu quero iniciar lembrando uma coisa que eu esqueci de falar na abertura, mas ainda é tempo, né? Eu queria dedicar esse evento à professora Lívia de Oliveira, que está nesse momento hospitalizada já há mais de 30 dias, em Rio Claro, e está lá firme, né? Já passou, não está mais na UTI, está se recuperando, estável, ainda em situação grave, mas estável, né? E a Lívia tinha inclusive dito que viria ao seminário para assistir, né? Então não tem como a gente não lembrar dela aqui, né? E continuar torcendo para que ela se restabeleça logo. E se ela se restabelecer logo, eu acho que eu vou ter que ir ao seminário falar para ela fazer uma fala aqui pra gente. E outra coisa que eu queria dizer é que, não vou contar isso por muito tempo não, tá? Outra coisa que eu queria dizer é que é muito especial para mim terminar esse seminário aqui, depois de ouvir essas 3 palestras magníficas que nós ouvimos. E não é demais lembrar que pela forma como a gente trabalha no grupo, seja com orientandos como Davi e Juliana, seja com os demais membros, né? Essa relação de troca é muito forte. Vocês vão ver que tem coisas, né, que vão... Vocês já perceberam que já tem coisas que vão perpassando nas falas e elas vão estar presentes aqui também, né? Eu acho que como retroalimentação, como debatimento, como pensar questões que vão perpassando dentro dos caminhos que cada um escolhe. E é claro que no caso do Jamile tem um agravante nisso, né? Mas, já que o terrível faz parte, né? Não tem problema. Então eu vou começar lembrando, assim, diferente do caso das 3 falas que receberam, esse trabalho não está ligado justamente a uma pesquisa, né, de tese, ou um desdobramento dessa pesquisa de tese, mas é quase que uma especial propedêutica, né, de uma questão que vem aparecendo e que creio que já está mais que na hora de enfrentá-lo, né? Eu digo da minha própria trajetória. E isso tem aparecido, né, nos trabalhos do grupo de pessoas que estão próximas de nós. Então eu queria começar com 2 das partes mais intrigantes e obscuras do famoso texto Construir para Pensar, de Martin Heidegger. A primeira é a referência à ponte como lugar e como doadora de espaços. Abre aspas. A ponte não se situa num lugar. É da própria ponte que surge um lugar. E a segunda citação é a referência que ele faz à relação entre homem e espaço. E abre aspas. Não existem homens e, além deles, espaço. Eu mesmo já fiz citações dessas frases em outros trabalhos, aliás, desde a minha tese de mais de 10 anos atrás, né? Explorei também um pouco essa discussão dessas, que eu vejo como intrigantes, citações, para pensar a circunstancialidade como sentido de lugar. E, claro, vocês também já viram muitas referências a essas frases em muitos textos que tratam do habitar, do lugar, do sentido espacial da existência, né? E, sobretudo, em autores que estão defendendo a mirada topológica do pensamento heideggeriano, como Jeff Malpas, né? E a Lígia Saramago, por exemplo.
No entanto, apesar de elas serem muito exploradas e discutidas e de terem uma presença e influência nas concepções geográficas de lugar, parece haver uma dificuldade para que as implicações radicais daquilo que está ali colocado repercuta de maneira mais ampla na forma como nós concebemos o lugar. Para além do entendimento em si, parece haver algo que faz com que a reverberação seja mais discursiva do que efetiva, provocando um efeito desconfortável de insistência em concepções de espaço e lugar embebidas de princípios geométricos puros que remetem ao espaço absoluto e à pura exterioridade. Isso voltou a chamar minha atenção durante o curso que eu ministrei em julho, como eu falei no início, o que me motivou a pensar essa fala em dois movimentos. O primeiro é refletir sobre refletir a maneira de uma propedêutica acerca dessa dificuldade, dessa radicalização. E o segundo, reforçar, num sentido propositivo, as implicações possíveis do sentido aberto por aquelas frases. Quanto ao primeiro movimento, a tese central é a de que, por mais que promovamos renovações ignadas de perspectiva, seja a partir da fenomenologia, da hermenêutica, do existencialismo, ou de outros movimentos de pensamento que nos ajudam a essa crítica à modernidade, parece haver um ponto cego que mantém nossa compreensão do espaço e da espacialidade e, consequentemente, da geografia e do lugar, ligadas à resistência, o que implica uma dada compreensão do sujeito, da natureza e da própria relação sujeito-objeto, que acaba por privilegiar o sujeito como tendo a prerrogativa do conhecimento. Buscar ir além da resistência, como crítica a uma concepção subjetivista, egocêntrica do conhecimento, não é um movimento só da fenomenologia. Desde a perspectiva da relatividade de Einstein, abriu-se uma grande fenda no pensamento ocidental que rompeu com a clara separação moderna entre res cogitans e res existência. Os marxistas, por exemplo, com a perspectiva heterodoxa de Henri Lefebvre ou Milton Santos, buscam isso em sua compreensão do espaço social. Adorno Massey, com seu neomarxismo pós-estruturalista, também, dando força à eventualidade. Gilles Deleuze e Félix Guattari, com a sua geofilosofia em devir, também são exemplos desse movimento. No entanto, mesmo perspectivas geográficas construídas a partir de tais orientações parecem ter dificuldades em livrar-se de tais concepções. Assim como contribuição para podermos pensar o lugar a partir da radicalidade aberta por aquelas citações iniciais, quero retomar as implicações da diferenciação ontológica moderna entre res cogitans e res existência, sobretudo em Descartes e Kant, buscando reter deles os fundamentos de uma dada compreensão do conhecimento centrado no sujeito, promovida pelos modernos, e suas implicações para a geografia. Esse debate, talvez, e aí é o sentido propedêutico, nos ajudará a olhar novamente para as perspectivas de lugar, tanto na filosofia quanto na geografia, a partir de outra perspectiva. Esse caminho, eu espero, deverá abrir a possibilidade de uma geografia mais que extensiva, pautada em outra compreensão da relação sujeito-objeto e orientada não para os conteúdos, mas para uma topologia das emergências e dos modos de ser, não das substâncias. Ou seja, uma geografia das lugaridades mais que uma geografia dos lugares. Vamos ver se eu vou cumprir o tempo. Então vamos iniciar por ainda a questão do sujeito, um tema a ser melhor delineado. Uma sala com ar-condicionado e péssimas janelas. Uma mesa com um púlpito e uma cadeira de frente a uma assistência que assiste. Nada mais hermético. Mas ali está uma câmera que rompe esse invólucro fechado, criando uma linha de fuga, uma saída. Mas ela é de um sentido só, pois podemos ser ouvidos, mas nós não podemos ouvir.
O hermetismo se mantém assim pelo controle exercido sobre a dinâmica da sala, seu sentido, objetivo, duração, formato. Eu não quero, não que não haja interação, como as trocas de olhares e gestos que nós fazemos à medida que alguém posicionado aqui no púlpito fala e os demais ouvem. Afinal, falar e ouvir são ações corpóreas. Há ainda os sorrisos, cochichos e evidentes perguntas, reflexões, comentários, escritos no papel, no celular, ditos em voz alta. Há uma forma nesse hermetismo, nessa impermeabilidade que, sem valorá-la, apenas descrevo como uma materialidade disposta e que, ao mesmo tempo, dispõe. Uma tonalidade afetiva, uma corporeidade própria, uma intencionalidade. Um conviver, um hábito, uma prática cultural, um costume. Ou seja, tudo aquilo que conhecemos pelas vivências como o lugar seminário acadêmico. Ou deveria me referir ao lugar do seminário acadêmico? A necessidade ou não da utilização dessa preposição expressa bem a natureza da questão que temos diante de nós. Não por uma questão gramatical, mas à guisa da meditação no sentido de lugar. O uso ou não da preposição indica a aceitação do seminário acadêmico como lugar, ou, de outro lado, coloca a necessidade do seminário acadêmico como evento de um lugar para acontecer. No caso, essa sala. Se alguém lhe perguntar pelo WhatsApp onde você está agora, como você responderá? Na sala UL70A da FCA, em Limeira, ou no seminário do Lumiar? As respostas possíveis insertam diferenças na compreensão do papel da espacialidade na experiência e, mais detidamente, na própria compreensão do ser humano e sua existência. Proponho para pensarmos tomar essas diferenças a partir das articulações, como estabelecidas na modernidade, entre a res cogitans, ou seja, a interioridade, o intensivo, e a res extensa, a externalidade, o extensivo, os quais permitiram a estruturação de todo o pensamento moderno, inclusive da geografia, consagrada como ciência do espaço extensivo. Antes de nos remetermos à geografia propriamente dita, vale retomar a valorosa história filosófica que Edward Cayce compôs sobre o lugar em seu fundamental The Fate of Place. Em busca do lugar, ele acompanha as formas como o conceito aparece no pensamento ocidental, remontando aos gregos, sobretudo Platão e Aristóteles, passando pelos antigos e medievais, os modernos e os contemporâneos. Uma das lições que eu gostaria de reter do seu valioso estudo é o movimento que parte do lugar, o cora platônico ou o topos aristotélico, passando ao espaço, com destaque para a supremacia deste entre os modernos e a reemergência do lugar no movimento de crítica à modernidade. Essa é a narrativa que ele constrói. Se há nos gregos no sentido de intensividade, como em Platão, e situacionalidade, como em Aristóteles, que levam à centralidade do lugar em relação ao espaço, os medievais e acentuadamente os modernos promoverão uma guinada tão forte ao espaço que o lugar praticamente desaparece, enquanto categoria relevante para pensar a experiência ou a existência humana. Cayce mostra como o onde está no centro da preocupação aristotélica em sua física, na busca por determinar a natureza das coisas. A questão deste onde, no entanto, é correlata direta do movimento, que envolve a propriedade dos corpos, a relação forma e conteúdo e o continente, bem como a dinâmica de mudança. Bergson, em sua tese sobre o conceito de lugar de Aristóteles, ele se questiona o porquê o grego ter se preocupado com o lugar e não com o espaço. A resposta que ele encontra lá na física é a relação entre forma e matéria que lhe atribuem ao espaço a qualidade de conteúdo.
O espaço é compreendido a partir de seu uso e preenchimento, ou seja, como uma negação do vazio, do espaço vazio. O que remete à compreensão do corpo como justa posição das partes, entendida como extensão. Resultando que, abre aspas, citando o verso, o lugar nasce da justa posição dos corpos, né? Denominando espaço àquilo pelo que se dá e se muda a justa posição dos corpos, a condição da extensão e do movimento. Assim, segundo Bergson, Aristóteles se direciona do espaço para o lugar justamente para poder qualificar o espaço para além de sua volumetria, ou seja, do espaço indeterminado, buscando o contido e o determinado. Aí cito Bergson de novo. O lugar aristotélico não existe antes dos corpos, mas nasce da ordem e disposição dos corpos. A extensão, neste caso, ficou separada do corpo, pela distinção entre corpo em ato e corpo em potência, separando o efetivo da potencialidade dos membros. Com essa operação, ainda segundo Bergson, Aristóteles desfocou da superfície dos corpos, enfatizando o corpo todo, de forma a desviar da extensão. Ele desfoca a extensividade. Os modernos, como Leibniz, juntaram lugar e extensão. E é por isso que acabaram se focando no espaço. Mas a pedra angular desse movimento, nós sabemos, foi Descartes. Se os modernos fizeram a junção entre lugar e extensão, isso se deve ao sujeito cartesiano que tornou a autoconsciência a referência para todo o conhecimento. É o exercício da razão, pelo cogito, o único acesso ao verdadeiro conhecimento. De que maneira isso afeta a compreensão de lugar e sua articulação? Em uma das preleções de Sem Tempo, ou anteriores a Sem Tempo, que foi traduzido em português como Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, Heidegger examina algumas teses sobre o ser, no âmbito e a propósito de ontologia fundamental. Ali no capítulo 3, ele escrutina a tese da ontologia moderna, de Descartes a Kant. Ele parte da diferença ontológica entre res extensa e res cogitans, construída e sustentada por esses autores, para mostrar como a filosofia moderna, ao subjetivar o conhecimento, ou seja, lançá-lo no sujeito, pelo retorno consciente ao eu sujeito, sem se desvincular da ontologia tradicional, acaba por se tornar refém de um ser mediano que não se pergunta nem se desdobra na multiplicidade de modos de ser, não permitindo uma questionalidade ontológica apropriada. Para Heidegger, tanto Descartes quanto Kant se prendem à existência em seu sentido de presença à vista, como base para a intelecção e compreensão da realidade. Embora ele reconheça os esforços e avanços de Kant ao buscar formas de subjetivação, para Heidegger, ambos ainda carregam uma marca irremissível, que é a separação entre sujeito e objeto. O sujeito autoconsciente, cuja falibilidade Heidegger se esmera em mostrar, como passagens sérias lá em Sem Tempo, e o objeto como aquilo, ou seja, o res das expressões que eu estava dizendo, que se dá à apreensão, ou seja, a natureza em sua extensibilidade. O que nos interessa na crítica heideggeriana é a repercussão da cisão ontológica moderna. De um lado, o ser humano, de outro, natureza. De um lado, o sujeito autoconsciente, de outro, o mundo, que, pelo ângulo do sujeito, se torna objeto objetivado. De um lado, um ente que é fim em si mesmo, o ser humano autoconsciente, de outra, natureza que é presente à vista. No fundo, Heidegger aponta para uma limitação na conceituação de sujeito, como estando no campo do auto-evidente, o que afasta, na sua perspectiva, a possibilidade dos modernos alcançarem o modo de ser próprio ao sujeito, ou seja, seu caráter intencional como ser do mundo, como modo próprio do ser aí, relacionar-se com aquilo que ele não é. Essa crítica e o encaminhamento
heideggeriano em direção à diferenciação ontológica seriente, bem como ao modo próprio de existência do ser humano, o famoso ser aí, e sua formulação enquanto ser no mundo, ou ser e estar no mundo, é uma busca de renovar a possibilidade da pergunta pelo ser, como nós sabemos, operando a destruição da tradição, né? Um dos componentes do seu método fenomenológico. A posição de Heidegger é de que a tese ontológica moderna não reelabora substancialmente a tradição, mas apenas lhe dota a ontologia de uma ênfase desconcertante no sujeito, constituindo uma subjetivação que, na crítica heideggeriana, é insustentável. Então, a recorrência a si, na forma de um sujeito autoconsciente, ligado à res cogitans, relega todo o conhecimento à apreensão da res existência, ganhando forma como natureza. O espaço, assim, é associado diretamente com o extensivo, por Descartes, mas ele também recebe outros atributos, como Casey mostra lá na sua obra. O espaço, por exemplo, é absoluto a partir de Newton, ele é relativo a partir de Locke ou Leibniz, e é um ponto, como nas acepções positivistas e neopositivistas. Todas essas concepções de espaço estão erigidas nessa ou na separação ontológica entre res cogitans e res existência, o que explica a ênfase no espaço entre os modernos, tornando para nós muito fácil vislumbrar o nascimento da geografia moderna nessa mesma chave. Se remetermos ao próprio Kant, que não apenas reificou, mas tornou ainda mais aguda essa separação ontológica cartesiana, é fácil ver sua geografia como uma ciência do espaço, ou seja, da res existência, da extensividade, da exterioridade, daquilo que está presente à vista, sem conexão com a existência própria do ser humano. A geografia ligada à res existência é objeto para apreensão. É espaço de disposição e organização que está remetido sempre a um sujeito autoconsciente cuja prerrogativa é o conhecer. Nessa chave, se voltarmos à questão da nomeação deste lugar, seremos levados a exigir a presença da preposição. Lugar do seminário acadêmico. Esta sala. Estaremos em uma compreensão do espaço como absoluto e geométrico, normativo por si, cartografável por definição, nas geografias à maneira do geógrafo de Pequeno Príncipe. Vocês lembram do geógrafo do Pequeno Príncipe, não é? Isso, você lembra? Que ele só se interessava por coisas eternas. Ele só se interessava pela extensividade. Este lugar, como espaço extensivo, no entanto, não é apenas absoluto, mas também pode ser apreendido, nos modernos, como relativo. Ou seja, esta sala, construída com certos propósitos, pode ser mais de um lugar a depender da temporalidade e do ponto de vista. Trata-se de uma sala de defesa, na qual alguns aqui talvez tenham lembranças agradáveis, ou não. Na qualidade de orientador, me lembro de algumas defesas importantes meus orientantes nessa sala. Me lembro igualmente de ter defendido minha livre docência aqui, além de ter realizado outros seminários que envolveram ou não muitos de vocês. Talvez alguém tenha conhecido seu amor aqui, né? Alguns vão achar isso mais improvável, não é? Talvez alguém tenha conhecido. Para Henrique, por exemplo, este lugar é certamente muito distinto do que para qualquer um de nós, não é? Ele está ligado, depois é claro ele vai me dizer, né? Mas eu poderia pensar que esse lugar para ele está ligado ao local de trabalho de seu pai, mas também é um lugar onde ele sempre encontra pessoas que o tratam muito bem e ele pode se pavonear um pouco e se sentir muito bem visto. Não é? O que é pavonear? O que é bem visto? Notem, no entanto, que o espaço relativo não supera a cisão ontológica. Ele apenas retira o seu caráter absoluto, mantendo a separação sujeito-objeto, nos termos aqui colocados praticamente intacta.
A compreensão de espaço relativo, por exemplo, alimentou bastante as perspectivas humanistas da geografia, as quais deram centralidade à experiência e à existência, como nós sabemos, assumindo, assim, a centralidade do sujeito na constituição dos lugares. Perspectivas culturalistas também se pautaram por compreensões desse tipo, levando a questão para o âmbito dos grupos sociais, entendendo significados e representações coletivamente constituídas como fundantes dos lugares. No entanto, o quanto uma perspectiva do espaço absoluto, que existe per si, não subjaz em muitas dessas perspectivas, assumindo-se o sentido de lugar como que uma camada constituída a partir e sobre um lugar material que utiliza a preposição. De outro lado, ao não romper com a cisão, a perspectiva de sujeito dessas geografias não estariam igualmente orientadas a uma perspectiva da autoconsciência que acaba por levar para o campo extensivo pessoas, culturas e sentidos? Ou, para usar termos heideggerianos, o quanto essas perspectivas, mesmo orientadas fenomenologicamente, não estariam tratando a existência como o presente à vista, o auto-evidente, pautadas por um ser mediano geral. O quanto elas romperam com a cisão ontológica, buscando ser no mundo, se a gente usar o termo de Heidegger, ou a carnalidade, se a gente usar o termo de Merleau-Ponty, ou a alteridade, se a gente se remeter à Levinas. Ao Sartre não, tá, Antônio? É perseguição. Não, essa lista poderia ser muito maior, é evidente, né? Talvez seja essa persistência de uma referência. E lembre, gente, que eu estou procurando um ponto cego. Né? Eu sei que eu estou repisando coisas aqui com vocês. Talvez seja essa persistência de uma referência ao espaço absoluto ou ao espaço relativo extensivo, o que algumas perspectivas contemporâneas pós-90 passaram a denominar de essencialismo. Mesmo que eu, na realidade, discorde, né, do uso que às vezes se faz desse termo, ele busca nomear um enclausuramento em uma espacialidade de lugar que aprisiona pela sua fixidez, seu hermetismo e sua atemporalidade. Questões que, né, os colegas que me antecederam já tocaram. É conhecida, por exemplo, a crítica da Dori Massey e das geografias feministas a essa perspectiva de lugar, cujo alvo privilegiado é o atuano, não é? O que levou à elaboração da parte dela de um sentido global de lugar. E, na primeira década de 2000, há uma compreensão do lugar como coleção de histórias até então pautadas na eventualidade, né, que está lá bem desenvolvida no perispaço. A busca de Massey e outros autores e autoras que seguiram essa crítica era justamente dotar de movência e de dinamicidade o lugar, que para eles remetia, nessas formas inclusive humanistas, ao hermetismo e à cristalização dos sentidos e da própria identidade. É interessante, né, no entanto, que para fazer uma perspectiva dinâmica do espaço se remeta ao tempo, não é? Porque é a temporalidade pela compreensão do evento que ganha relevo para dinamizar o lugar. Este se torna um nó, um feixe de relações nas quais o espaço está implicado dinamicamente, mas que nega qualquer conexão com o espaço absoluto, ou mesmo com o espaço relativo dos pontos de vista. Não é relativo, está em devir. Construção e desconstrução constante pelas contradições e lutas políticas e pelos desejos. Inclusive no âmbito da imaginação espacial. Não é? Aí, quando eles trabalham com os discursos e representações, que são articulações entre bio, micro e macropolítica. Na realidade, eu estou citando esse exemplo porque é muito corrente, né, entre nós, mas há uma emergência de muitas abordagens que buscam essa irrupção, esse rompimento e crítica ao sujeito moderno. Né? Alguns buscam diluir o sujeito, né, como Nietzsche, Heidegger, Deleuze-Guattari. Outros buscam problematizá-lo e deslocá-lo, reabilitando, né, como Ricoeur, como Foucault, como a psicanálise, como Levinas. Né? Agora, a questão que eu queria nos colocar é como a geografia tem se posicionado nesses debates.
Você poderia entender primeiro essa pergunta como eu tenho me posicionado. Eu diria de uma forma muito incompleta e imprecisa. O Malpas, por exemplo, ele acusa os geógrafos de não terem lidado bem com a questão do lugar. Talvez ele tenha razão. Qual o problema? Minha impressão é que quando o predomínio do espaço nos assoberbou, vindo das perspectivas neopositivistas, buscamos dois caminhos. Uma construção do espaço como instância social, de um lado, via marxismo e neomarxismo, e uma ênfase no lugar e no espaço como experiência e existência, via fenomenologia e existencialismo. No entanto, em ambos os caminhos, nos faltou uma radicalização para continuadamente romper com nossas heranças modernas, que se mostram em uma dupla má solução do cerne da crítica feita à modernidade. O problema epistemológico básico da relação sujeito-objeto, que é, como vimos com Heidegger, de natureza ontológica. Dito de outra maneira, não conseguimos nos posicionar de maneira efetiva para reelaborarmos nossa compreensão do sujeito e do objeto, mantendo, via de regra, estruturas consagradas na modernidade que, aquém de nossos esforços, voltam a nos lançar nas mesmas estruturas cognitivas explicativas da res cogitans de um lado e da res extensa de outro. Acabamos por reproduzir sentidos e sentimentos de um sujeito egóico que não sofre nenhum abalo, orientado para o dever ser e para o sido, de um lado, e para um espaço e um lugar que são a completa exterioridade como extensividade, ou seja, como espaço absoluto, como espacialidade geométrica e que está no polo oposto a qualquer percepção ou subjetividade. Reproduzimos também aquela perspectiva do ser mediano, que justamente por não se perguntar pelos modos de ser, reproduz uma visão egocêntrica, masculina e de classe média, o ponto neutro de uma ontologia tradicional. Espero que não seja urgente. Mesmo com a perspectiva da experiência da existência, tal como foi incorporado pelo movimento humanista, por exemplo, na geografia, a referência é a apreensão dos sentidos pelo sujeito, estando aí o acento. O que não é levado em consideração o suficiente, no entanto, é a consequência dessa ênfase no sujeito, que é a objetificação do geográfico relegada à completa exterioridade da res extensa. E isso é tanto mais sensível em nossas pesquisas quando nos lançamos à investigação de situações e realidades geográficas. Os tais lugares, regiões, paisagens, territórios. Né? Que para quem não é da geografia, é o Quarteto Fantástico, né? O quanto nossas pesquisas acabam, como Descartes, trazendo a nós mesmos e não o mundo, muito menos o ser do mundo, como aquele que está para além da cisão ontológica sujeito-objeto. Creswell, ele reforça essa crítica ao contrapor a perspectiva de lugar associada ao ser no mundo, oriunda da fenomenologia e do existencialismo, com a perspectiva que ele denomina de construção social do lugar, né, gente? Na realidade, em um esforço de sistematização, ele acaba identificando três abordagens, né? Uma descritiva, né? Uma perspectiva descritiva do lugar, ligada às características únicas e particulares dele, de natureza ideográfica, praticada pelos geógrafos regionais. Uma segunda, lugar enquanto construção social, que assume as particularidades dos lugares como processos sociais, né, muito associada tanto a tendências marxistas, feministas e estruturalistas. E uma terceira, uma abordagem fenomenal, e a gente poderia colocar nessa segunda também as perspectivas culturais, em geral, da geografia. E uma terceira, a abordagem fenomenológica, que compreende a existência fundada no lugar, a existência como fundada no lugar, né? Que é praticada tanto pelos geólogos humanistas, que ele chama de neo-humanistas, né? E pelos filósofos fenomenólogos. Essas
abordagens, embora apresentem sobreposições em muitos casos, né, esse tipo de leitura é sempre esquemática, elas não eliminam as armadilhas que as espreitam. Todas podem reproduzir a extensividade pura do tempo e do espaço, tratando a espacialidade como predada. Espaço vazio, no qual substância, sejam sujeitos, sejam materialidades, se apresentam, ou seja, realidade como presente à vista. E é muito fácil pensar nisso, não é? Nós, geógrafos, não diferentes de outras pessoas, continuamos a não abrir mão da referida preposição, lugar do seminário acadêmico. Ou seja, não abrimos mão de indicar a separação clara entre um lugar e os eventos que nele podem ocorrer, ou das pessoas que vivem e deixam de viver um lugar. Para nós, continua muito difícil afirmar com tranquilidade que o lugar, evento acadêmico, está para além da separação entre res cogitans, ou interioridade, e res existência, exterioridade. Parece auto-evidente diferencial que cada um de nós pode perceber sobre a realidade presente à vista, disposta aos nossos sentidos. Parece auto-evidente que falar dos objetos per si e mostrar que eles possuem uma existência independente da moral, dos sentidos, da razão e da volição de qualquer ação que cada sujeito aqui seria bem, independente de qualquer ação de cada sujeito, para nós parece bem razoável fazer essa distinção na linguagem. O mesmo se nós afirmarmos que cada sujeito, cada eu pensante que aqui está, é um sujeito porque possui sua autoconsciência. E que simplesmente estamos neste lugar, mas não somos este lugar. Não parecem frases corriqueiras, auto-evidentes e verdadeiras? Pois é justamente contra essa auto-evidência, essa verdade ligada à autoconsciência, à cisão ontológica, que talvez possa nos ajudar a ver esse ponto cego. E é o que eu vou tentar discorrer na sequência. Defendendo uma necessidade adverbial que potencializa a multiplicidade de modos de ser, dessubstancializando o lugar e albergando como emergência e irrupção. Eu vou cumprir o tempo. Então, lugar como topologia do ser. Então, agora eu queria retomar as frases que eu coloquei no início, as frases do Heidegger. Lá do Construir, Habitar, Pensar, olhando-as a partir da perspectiva da cisão ontológica. Aqui me interessa menos o que Heidegger aponta e muito mais, uma exegese da obra heideggeriana, e muito mais o que podemos vislumbrar a partir das consequências dessas afirmações, num sentido abismático, como o Caio usou muito bem lá no trabalho dele. Então vamos lá. Relembrando a primeira frase, a ponte não se situa num lugar, é da própria ponte que surge um lugar. Podemos pensar, mesmo sem recorrer ao conjunto da explanação que Heidegger faz sobre a ponte e a quadratura, a radicalidade antimoderna da colocação. Não é o espaço, como extensividade, aquilo que ou seja, como extensividade, como aquilo que está presente à vista, que permite a existência dos lugares. A ponte não está em algum lugar. A partir da ponte surge o lugar. O espaço, portanto, não está lá para ser preenchido, como vazio sem função, ou uma geometria objetivada pré-existente. Aí cito Heidegger, o lugar não está simplesmente dado antes da ponte, mas surge a partir de um construir, que não precisa de uma construção extensiva para acontecer, embora também possa ser o caso. O que faz Heidegger não é eliminar a extensividade, mas é desfocar o espaço de seu conteúdo extensivo, como está amplamente presente na escritura. Deslocando desse conteúdo para o seu sentido de Raum, ou seja, o espaçar como ação de arranjo, de arrumar,
o que junto com o seu sentido latino, né, como spatium, ou seja, arranjo em posições a partir de relações topológicas de proximidade e distância, remete ao espaço entre, e não à extensividade como posicionamento geométrico ou algébrico abstrato. Não devemos menosprezar a potência desse movimento. A inclusão do sentido de espaçar topológico permite a Heidegger afirmar: por isso, os espaços recebem sua essência dos lugares, e não do espaço. Aí a expressão que ele usa aqui, do espaço, é o espaço extensivo, que remete ao espaço moderno, enquanto espaços possuem sempre um sentido relativo que se dá pela posicionalidade, situacionalidade e emergência dos lugares a partir das próprias coisas. Deslocar o extensivo e abrir essas duas brechas é que permite pensar dessa outra maneira. Heidegger, em um único movimento, desfoca a questão da relação sujeito-objeto, o que elimina do espaço e do lugar a possibilidade de serem considerados como objetos em mera extensividade, ou seja, como realidade efetiva auto-evidente. Ele pondera que a extensividade é um fato, no entanto, não é isso que constitui a essência do espaço e do lugar. As sugestões para este movimento estavam antevistas antes da modernidade. Na formulação aristotélica, que nós já vimos, uma topologia está na base da proposição do lugar não como pré-existente, mas como co-emergente a partir da disposição dos corpos. A diferença aqui é a radicalização da proposição a partir da recolocação da diferença ontológica, estando a própria existência constituída a partir da topologia. Ou se vocês quiserem usar a mesma expressão que o Davi usou, é porque o Heidegger sempre está vendo lá, fala, concorda, mas ele vai fazer mais, né? Aqui eu acho que tem um pouco disso também. Mas se o lugar e o espaço são topológicos, constituídos nessa posicionalidade relacional de emergências para além do extensivo, qual o papel do sujeito? Da interioridade, não, da intensividade neste arranjo? Aí a segunda frase colocada abre o caminho para essa reflexão. Lembra, a frase era: não existem homens e, além deles, espaço. Repercutir essa sugestão parece ainda mais desafiadora para nossas pesquisas. No entanto, ela se sustenta a partir do elo estabelecido pela intencionalidade, a qual permite dar o primeiro golpe na cisão ontológica, consistindo na imediaticidade e na forma própria do modo de existência do ser aí, em habitando. A frase nos provoca a radicalizar a compreensão do sentido essencial de espaço ligado à existência, não como uma determinação, mas como co-emergência. O lugar, nessa acepção, é sempre no contexto de um ser no mundo, o que implica que ele não pré-exista, nem se fixe, sendo emergência deste conjunto relacional topológico. Isso implica, por outro lado, que pensar os fenômenos que se referem ao humano está na ordem de uma espacialidade não no sentido de sua localização, mas de sua posicionalidade irruptiva, dinâmica, que se constitui por e nos lugares. Não como receptáculos, como extensividades. Estaria, então, o espaço e lugar no campo da interioridade como uma perspectiva de sentimentos, afetos, desejos e laços? Aqui, uma vez mais, o espectro da cisão ontológica moderna se manifesta, nos fazendo oscilar entre sujeito e objeto, voltando-nos para a subjetivação do conhecimento. Recorrer à interioridade nos faria reforçar o sujeito e a lançar novamente espaço e lugar como objetos exteriores. E aí tem outra citação de Heidegger lá no mesmo texto. O espaço nem é um objeto exterior e nem uma vivência interior. É a frase que antecede a afirmação, sobre os homens e os espaços. Esses entendimentos não estão apenas em Heidegger, mas em outras perspectivas que criticam a cisão ontológica da modernidade e buscam dar ênfase às emergências, ao devir, ao movimento, ao acontecimento, à eventualidade. Ou seja, à intensividade. Estou, como assinalei no início, certo de que nós
essas compreensões elas estão aqui conosco. No entanto, me parece que a gente saber disso não é suficiente para nomearmos este seminário acadêmico como lugar, sem realizar alguma ponderação que, ao final, remete à separação entre interioridade e exterioridade enquanto sujeito e objeto. Continuamos com nossa questão de início, agora em outro ponto. Como tratar deste lugar como emergência, para além da separação sujeito-objeto, ou de atribuir, né, ênfase, seja à interioridade, seja à exterioridade. E eu gostaria de sugerir pensarmos a problemática da própria nomeação. Lugar e espaço, endereçando a questão para um problema, pensar a nomeação de lugar e de espaço, endereçando a questão para um problema de linguagem. Falar que problema é esse, né? Como nos movemos na crítica à modernidade, ainda por e com suas categorias, o que envolve, evidentemente, as diferentes facetas de nossas vivências também, talvez precisemos realizar ajustes na linguagem para desfocar o sentido ontológico do lugar da separação absoluta, pontual ou relativa do espaço enquanto exterioridade ou extensividade. Assim, gostaria de sugerir que precisamos flexionar o lugar em lugaridade, o que talvez nos ajude a pensar de forma mais aguda para além da cisão ontológica moderna. E para fazer isso, poderia recorrer à topologia do ser, que está amplamente construída e difundida, como autores como Jeff Malpas mesmo, mas eu vou tentar fazer um caminho mais geográfico. Gostaria de retomar ideias de autores do movimento humanista, que estão bastante na berlinda, seja pela acusação de promoverem o essencialismo, seja por não superarem a cisão sujeito-objeto em suas perspectivas. E eu quero fazer isso porque, até para reforçar a não linearidade daquela história filosófica do Casey, lugar, espaço, lugar, não é? E nem para também a gente trabalhar com a ideia, né, de superação de que esses que passaram, o que nós estamos falando agora é sempre melhor, mais bem acabado, né? No entanto, a coexistência e persistência de movimentos de reforço desse cisão ontológica, né, e de busca da sua reelaboração e enfrentamento, acho que elas coexistem, né? E é por isso que a gente volta a ter que enfrentar isso a todo momento, né? Porque não é uma linearidade histórica extensiva, né? E aí vamos tentar reolhar para eles e ver o que é que a gente pode, o que eles podem nos ajudar a pensar isso, certo? Então, lugaridade mais que lugar, é necessidade adverbial. A maioria das pessoas nessa sala sabe que a preocupação central dos jovens humanistas estava na busca de uma perspectiva vivencial e experiencial do espaço, né? O que acaba levando eles ao lugar, justamente na contramão e na contraposição àquela prevalência do espaço vigente na geografia da época. O que motivou tais geógrafos a buscar o lugar está bem articulado à confrontação com a supremacia do espaço, né, e sua rígida cisão ontológica sujeito-objeto, tal qual a gente estava falando. Não por acaso, perspectivas neomarxistas, ao defrontar-se também com a necessidade de além do espaço extensivo, né, nos últimos 30 anos, também recorrem ao lugar, como a gente também já falou. Então, sem querer retomar a historicidade dessa geografia, eu quero reter com vocês, retomar a maneira como a lugaridade já, de uma certa maneira, se faz presente nesses geógrafos, né? Sobretudo em dois autores, Ralph e Tuan. Mas como eu tenho que cumprir o tempo, eu vou pular o Ralph, eu vou falar só do Tuan, tá bom? Porque senão eu vou acabar estourando o tempo, certo? Ótimo.
Até porque, por que eu escolhi o Tuan? Porque eu acho o caso dele mais emblemático ainda. Né? Não só por isso, e também porque a influência, a presença dele, né, no pensamento contemporâneo e a importância dele para todos esses movimentos. Né? 2 de seus primeiros livros continuam a ser os mais citados, traduzidos e difundidos a contragosto do próprio autor. Né? Topofilia, Espaço e Lugar continuam nessa posição justamente pela originalidade de sua contribuição ao trazer a centralidade do lugar na perspectiva da experiência. Sua concepção de lugar é tão atacada quanto celebrada, apresentando variadas acepções e alternâncias na sua própria trajetória. Seus livros são repletos de sentidos de lugar e de espaço, como uma investigação fenomenológica de modos de ser. O cerne da sua preocupação, no entanto, na minha leitura, não é definir espaço e lugar. Algo que, se a gente olhar as obras dele, ele faz de uma forma quase pueril. Antes, Tuan está preocupado com o fenômeno da experiência, ou seja, como e quais as possibilidades de experiências de lugar e experiências de espaço, e o que isso implica na constituição de uma vida boa. Dito de outra maneira, poderia chegar a dizer que a obra de Tuan não se presta para fundamentar análises de lugares específicos, como frequentemente operamos nas nossas pesquisas, pois ela não é um tratado sistemático de possibilidades e de sentidos de lugar. Às vezes a gente faz isso até com a obra do Bachelard, como se ele estivesse fazendo uma descrição de possibilidades de sentido de espaço. Para mim não é o que eu estou fazendo. Sua obra está voltada para um sentido universal de lugar, como experiência de mundo, e até certo ponto bastante orientada a um eu sujeito que pensa e sente o mundo. Assim, o problema que aparece para mim na obra de Yves Tuan não é a sua pretensa visão romântica ou idealizada das relações afetivas do lugar, algo que na verdade para mim não se sustenta, mas sua adesão a um ser mediano, autoconsciente e que resiste às fissuras e abalos oriundos da espacialidade. No fundo, Tuan é um pensador moderno, e aí está o sentido pleno do seu humanismo que remete à autoconsciência. No entanto, sua ênfase nas experiências e sentidos de lugar, na minha perspectiva, são valiosas como adverbialidade, se a deslocarmos do sujeito para o espaço entre, como modos geográficos de existência, para além da internalidade ou da externalidade. E aí eu fiquei me perguntando o que aconteceria se a gente trocasse, todas as vezes que Tuan escreve lugar, colocasse lugaridade. Eu cortei aquilo, talvez não tenha ficado tão forte, eu só vou repetir uma coisa, vou frisar. A questão para mim é que, ao usar lugar, nós nos remetemos à substância, o próprio termo. E aí que nós olhamos, e aí nós precisamos do externo, que não está aqui, para poder apontar o dedo. Então, por isso eu não consigo dizer lugar acadêmico, ou lugar evento acadêmico. Eu tenho que dizer o lugar do evento acadêmico, porque pela insistência na extensividade. Mas para mim, o que o Tuan está fazendo não é isso. Ele não está preocupado com esse lugar empírico. Ele está preocupado com a experiência de lugar. Então, para mim, o problema é outro. É trazer tudo para o sujeito. Né? E, com isso, ele acaba por objetivar, né, o lugar. Vamos ver, né? Então, para encerrar, esse breve reexame, né, da obra de Tuan, ele talvez nos permita vislumbrar que um dos nossos problemáticos que temos de enfrentar é reconhecer a presença e manifestação dos efeitos que a cisão ontológica moderna repercute em nosso pensamento e, ao mesmo tempo, reconhecer e radicalizar esforços que nos permitem fissurar a linguagem e ir além da fixação do sentido de lugar a partir de sua nomeação. Dotar um lugar de movência não é uma solução em si. Afinal, o movimento também está amarrado, na tradição metafísica, a uma base extensiva na qual a posicionalidade se dá em um espaço vazio.
A ênfase na lugaridade, ao contrário, nos direciona para um âmbito ontológico próprio, da manifestação das emergências, no qual a questão ora posta sobre o uso ou não da preposição, na realidade, não é relevante, nem se efetiva. Afinal, o fenômeno lugar, pensado a partir das lugaridades de uma geografia mais extensiva, não se constitui a partir de sujeitos e objetos, mas de emergências, as quais entrelaçam de maneira essencial espaços, lugares, entes, em ato, em uma topologia relacional que, em sua presentificação acontecimental, não se delineia a partir de uma anterioridade histórica, mas de um acontecer. Lugaridade, assim compreendida, poderia nos ajudar a pensar o seminário acadêmico em sua manifestação múltipla, a qual sinaliza o esforço no campo da linguagem para que a gente não entifique ou objetifique esses seres no mundo, seja tratando-os como sujeitos, seja tratando-os como objetos. Então, como o título dessa fala sugere, isso não implicaria a negação da extensividade, né? Mas a negação de uma dada compreensão da articulação da extensividade com uma exterioridade objetificante. Tratar o espaço para além dessa dimensão abstrata, trazendo para o âmbito da topologia, parece oferecer possibilidades para pensarmos o lugar em sua adverbialidade. Então isso equaciona, Davi, o problema e os efeitos da subjetivação e objetificação do conhecimento e na geografia a partir desse campo ontológico moderno? É claro que não. Mas ela abre um campo, ou mais um campo, para enfrentarmos essa questão que eu acho que ainda está mal delineada por nós, e aí pensando no próprio grupo, eu acho que a gente precisa investir nessa discussão, não é? Para poder para podermos enfrentar as consequências que aparecem no nosso próprio fazer acadêmico, que, por estar ainda muito ligado a um espaço social extensivo, facilmente nos conduz à reprodução da separação entre sujeito e objeto, o que, mesmo em perspectivas orientadas para a interioridade, como nós vimos, acaba por circunscrever espaço e lugar à extensividade objetificada exterior. Me parece que este é um dos grandes desafios, pois sinto que nossa dificuldade cotidiana nos lança continuadamente de volta ao espaço extensivo ou a outras facetas de sua compreensão moderna. Parece que misturamos, isso eu acho uma coisa muito interessante para a gente discutir, o espaço extensivo com a geografia de forma linear. Parece que, às vezes, porém, para fugirmos disso, vamos com a subjetivação. Ou seja, um recuo para o si e para uma linguagem desencarnada. Poderíamos pensar que lugar é, talvez, modos de ser, expresso pela lugaridade. Isso não implica trazer para a pessoa ou para o si, pois ser se manifesta nos entes, na mundanidade do ser no mundo. Ou seja, modos de ser seriam irrupção, vida, pulsação, movimento, encontro, co-pertencer, tensionamento, transpassamento, embate. Isso não implica estar fora do espaço volumétrico extensivo, mas não é nele, enquanto tal, objetivamente. Por isso, a dobra na linguagem para a lugaridade pode ajudar a pensar e a expressar, em termos de modos geográficos de existência, pode nos ajudar a pensar e a expressar modos geográficos de existência, os quais nos constituem topologicamente, incluindo aí a multiplicidade de entes para além do ser humano. Isso implicaria um desestímulo a falarmos de lugares específicos, aqueles que aparecem como presentes à vista, na sensibilidade? De forma alguma, pois eles estão aí também. Mas é importante compreender os modos de ser que se articulam e se tensionam para permitir uma geografia para além dessa extensividade, mas também com ela. Essa perspectiva, como esboço,
que precisa ser trabalhada e refletida é uma dentre várias que se orienta para esses espaços entre, ou seja, para a entidade, para os limites e as obras da linguagem, para uma topologia do ser e para os enfrentamentos contemporâneos acerca da identidade, da diferença, do colonialismo, que coloca a perspectiva radical do outro como central em todos esses enfrentamentos. Mas para isso, me parece, precisamos retomar a reflexão sobre os limites e as possibilidades do sujeito, a sua co-constituição com o lugar, e suas implicações para um pensamento que se arvora geográfico. Vocês viram que eu não fui pontuando todos os pontos de contato com as falas anteriores, mas estão evidentes, não é? E agradeço a atenção, eu cumpri o tempo. Luciane, por favor. Apesar de que esse gráfico perdeu um pouco o fôlego naquela aula. Desculpa por não dar em cima da aula de Deus. Bom, boa tarde. Não estou podendo falar tão alto, mas vou me esforçar aqui. Eu descanso. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Eduardo, para debater esse texto. Então, está sendo um dia bem rico aqui, né? Então, sempre é bom estar aqui em Limeira, né? Eu ouvir os colegas e participar dessa discussão. Então, eu gostaria de começar agradecendo. Bom, quanto ao texto do Eduardo, gostei bastante da leitura, entendi bastante também, né? E ele propõe, então, né, que a categoria lugar seja pensada como emergência, né? Além da separação do sujeito-objeto, né? Além de pensar na questão da interioridade, que seria esse res cogitans, ou da exterioridade, a res existens, e através desse dobramento, né, do conceito do lugar e lugaridade. Então, daí eu vejo uma emergência de um conceito, de uma categoria, né, mais que um conceito, uma categoria, que nos ajudaria muito dentro da ciência geográfica. Então, eu já me coloco assim, pensando na sua prática, o quanto que esse pensar, né, pode nos ajudar também a enfrentar alguns temas atuais, tá? Para isso, o autor utiliza o Helf e o Tuan, reforçando o seu argumento, né? E aí, eu gostaria que eu tenho algumas dúvidas, né, do seu conceito, então, nesse sentido, né, de proporcionar o debate. O Eduardo, então, ele vai conceituar a lugaridade como emergência, né, topológica. E como, né, esse conceito pode nos ajudar a pensar de forma situada essas geograficidades que não se dão no espaço, mas que se constituem como os espaços entre, a partir de relações de lugaridades existencialmente significadas em suas multiplicidades, coexistências e conflitividade. Está na página 19. Então, perante esse desafio, né, e a proposta, eu trouxe aqui para a gente explorar essa conceituação, depois dele ter dado toda essa base, né, para a gente, de pensar esse novo, né, tem alguns textos, alguns autores que já publicaram, né, conceitos de lugaridade, como o Rosa mesmo, né, mas queria focar no que tem de novo nesse conceito que ele está colocando, né? Então eu achei muito interessante, porque ele vai além desse caminho da pausa do Tuan. Então eu queria começar um pouquinho falando do conceito do Tuan, né? Que ele fala que o lugar ele vem
né, depois que esse espaço ganha sentido, né? E a maior parte das teses que a gente vê, a gente vem pontuando e falando disso, ou dando essas diferenças entre o que é espaço, o que é lugar, etc. Né? Então, esse conceito de lugaridade, eu gostaria que o Eduardo colocasse assim, no que esse avanço, né? Eu sei que, é claro que os antecessores eles não ajudam, não é no sentido que a gente está fazendo melhor ou não, mas no que daria para a gente pensar no mundo de hoje, na realidade brasileira, latino-americana, certo? Então, acho que trazer o Tuan também, no que tem de diferente, no que a gente pode partir, né, e entender melhor o conceito de lugaridade, né? O lugar, né, como você mesmo falou, a substância, que não abandona isso que ela é, mas também você está reforçando o entre, né? Então, nessa perspectiva, eu penso que esse conceito ele vai ajudar muito a gente a entender, por exemplo, esses temas atuais dos processos de migração e migração, né? Então, eles também... o Heisberg fala muito do processo de desterritorialização, reterritorialização, mas o lugar, né, essa lugaridade, o tema agora que você está colocando, é uma emergência. Né? Por quê? Essa lugaridade, ela estabelece vínculos. Né? E, então, o que a pessoa, quando ela se muda, né, para aquilo ser um lugar, para ela estar sendo, às vezes, até só espaço, ou se às vezes está sendo um lugar, às vezes pode ser topofóbico. Então, eu penso que esse conceito ele ajudaria muito a lidar com essas questões. Mas aí, o que vem na minha cabeça é pensar na questão da identidade, como a Jamile colocou, porque assim, quando a gente lembra no lugar, né, nessa emergência do lugar, a gente também pensa na identidade, né? E aí é um perigo, por exemplo, algumas questões nacionalistas, né? Eu sou daqui, né? Eu sou da Alemanha, sou do Brasil, né? E o quanto que isso vai excluindo outros grupos, né? Quanto que a Jamile colocou aqui essa necessidade de a gente respeitar o outro, a sua cultura, né? Então, a lugaridade aqui no conceito, né, que você coloca. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da identidade, né? De como ficaria, assim, né? Identidade e esse novo lugar para essas pessoas, nessa lugaridade. E aí também, há lugares sem lugaridade, então, eu acho que algumas pensar também no outro lado. Outro conceito, lidaria, eu também queria que ficou na minha cabeça, que você fala aqui, como vínculo, como vínculos, relações, né? O espaço virtual, ele poderia também ser um lugar, ou ter uma lugaridade, já que as pessoas hoje em dia conversam com o outro, isso é uma espécie de vínculos, né? Como que se daria isso, né? Como que o conceito pode ajudar, esse pensamento, né? Pode ajudar nisso. Ainda a respeito do conceito, você fala na coexistência, né? E aí eu fiquei pensando no que você está considerando como coexistência, né? A gente também, por exemplo, essa relação como o Márcio ele fala no desafio da negociação do lugar, né? Que também vai ser algo conflitivo também. Ele só seria também, daria para a gente pensar a lugaridade também para outras formas de vida? Se ele tivesse um vínculo com a natureza, com as árvores, com os rios. Você pensou nisso também ou só com a sociedade, né? Então, acho que é isso. Acho que da identidade eu queria que você falasse
como que a identidade entra nessa emergência da lugaridade. Acho que obrigada. Obrigado, Licene, pela leitura, pelas questões, né, por aceitar. O pessoal fala que quer sair correndo. Tem alguma coisa aqui no púlpito. Então, olha, eu gostei desse negócio. Acho que a primeira coisa que eu precisaria dizer é que não é a propósito de um conceito, não. Não é? Não é no seguinte sentido. Eu acho que por exemplo, eu vou falar de outro jeito. Acho que o que está em jogo não é algo que esteja sendo apontado que o texto tenha apontado em primeira mão. Não é isso. Para mim, essas coisas estão aí. Não é nenhuma novidade aquilo que está sendo colocado. Inclusive, lugaridade, como você lembrou de Werther, mas tem outros autores. O próprio Ralph tem, desde os anos 70, usa esse termo. Então, não acho que é uma questão de uma coisa assim. É muito mais um exercício de, diante da dificuldade que nós temos compartilhado de efetivar ou radicalizar as consequências daquilo que nós mesmos estamos buscando e de procurar, na verdade, o que é que a gente não está vendo, não está lidando adequadamente para poder fazer esse enfrentamento. Né? Porque eu vejo essas questões aqui, por exemplo, só para não ir muito longe, nas 3 falas que me antecederam. Né? Vocês vejam como aparece a topologia, claro, acepções diferentes, como aparece a alteridade, como aparece a terra, como aparece o corpo, como aparece a experiência, a sensibilidade, né? A interioridade e a celebridade, todas essas questões. Então, acho que isso é uma das questões que nós estamos debruçados. Mas é extremamente frustrante quando eu aperto os alunos, não é? Seja os meus orientandos, seja em bancas, e aí quando a gente vê que no frigir dos ovos, mesmo os geógrafos, quando vão aperta, vão ter que chegar onde é que está o espaço, eles vão chegar na materialidade extensiva pura. E é por isso que eu pergunto sobre o cyberespaço sempre, né? Existe espaço virtual, né? Essa pergunta podia ser feita de outra maneira. Eu posso chamar de espaço aquilo que não tem sensibilidade? E aí eu vejo muitos geógrafos desde os anos 90, né, quando começou a internet tudo, respondendo. Claro, porque tem as estruturas de rede. Os servidores estão em lugares e os cabos passam por... Entendeu? Então, claro que tem um espaço do cyberespaço, porque tem uma materialidade extensiva, etc. Então, assim, é meio frustrante, porque... E aí, assim, aí também, quando a gente vai a interioridade começa a buscar, quando a gente vê, a gente está trazendo tudo para a interioridade. Que eu acho que é o que o Tuan faz. Mesmo no jogo físico, para mim, isso é o que o Tuan faz. Porque a minha leitura, claro, né, gente? O Tuan está trabalhando com experiências de lugar. Ele não está interessado nos lugares. Ele está interessado em experiências de lugar. Então, quer dizer, aquele lugar, ó, o gesto, aquele lugar ali não é o foco, né? Por isso que uma poltrona é um lugar, por isso que uma pessoa é um lugar. E aí que eu acho, pensando, por que essas dificuldades? Talvez seja porque a gente insiste em chamar de lugar. Você veja como que territorialidade, há muito mais tempo, foi flexionada para a gente sair do território que na geografia é sinônimo de Estado-nação, ou era pelo menos, né? Mas em alguns lugares ainda é. E como que para territorialidade.
não é? Inclusive, estamos com antropólogos na sala, não é? Houve um tempo que a divisão era essa, né? A territorialidade é coisa de antropólogo e o território é coisa de geógrafo, não é? Ou seja, os antropólogos não lidam com a extensividade, eles estão lidando com o sentido. Aí, os movimentos mais recentes da antropologia, os antropólogos não, nós também estamos falando disso aí também, não é? E os jogos, a mesma coisa, né? Mas o quanto que na hora que a gente vai, a coisa escapa. Então, para mim, é muito mais exercício para dobrar, para a gente poder pensar e abrir outras formas de ver, do que um conceito operativo. É isso que eu acho, não é? Então, quando você fala, por exemplo, da lugaridade, do lugar sem lugaridade, é o conceito do Ralph, lá do Placelessness, não é? Tem várias traduções diferentes, mas que ele está, na realidade, preocupado, se perguntando sobre lugares em que o sentido, exatamente, se a gente fosse usar um termo de Tuan, a experiência de lugar não se efetiva. Mas como é que eu leria isso, tentando pensar aqui junto com vocês agora? O lugar sem lugaridade do Ralph, quando ele fala lugar, o primeiro lugar que ele fala na frase, ele está se remetendo ao espaço sensível, ao lugar do presente à vista. E a não lugaridade, ele está tentando usar uma conjunção, né? Mas é isso que ele está dizendo. Ele está assumindo na expressão de um lado um lugar presente à vista que existe e está se perguntando sobre as formas variadas de possibilidade de experiência com aquele lugar. Lembre que, e é isso que eu pulei aqui, né? Lá no Place and Placelessness, que ele faz basicamente um inventário de possibilidades de espaço de experiências de lugar. E aí ele vai do espectro da lugaridade enraizada até a não lugaridade. Mas, de novo, olha, na linguagem, de novo fica, né? O lugar ali no meio e as pessoas tendo diferentes formas de se relacionar com aquele lugar que está ali. E é um desafio, esse desafio da linguagem imenso, não é? Então, estou muito longe de achar que isso aqui está apresentando algo que a gente possa ver como eu disse, né? Como uma alternativa, mas muito mais de tentando colocar a problemática. E de que o fato da gente resolver, entre aspas, epistemologicamente a relação sujeito-objeto, não nos garante que no decurso das nossas reflexões e pesquisas ela não volte e a gente objetifique, né? Ou subjetive no extremo, né? E foi muito interessante você lembrar dessa coisa da negociação do lugar, porque eu vejo isso, né? Eu vejo que quando a gente fala a negociação do lugar, ou a negociação pelo lugar, essa dimensão conflitiva política, ela também constitui as emergências. Porque, na verdade, eu não sei se eu estou conseguindo fazer claro, na realidade o que está em jogo é o que está posto anteriormente quando as coisas acontecem, ou seja, o que é estrutura, e o que é constituído. Então, as várias soluções disciplinares, elas vão elegendo o que é a estrutura, né? Ou as opções filosóficas. É a sociedade, é a cultura, é a política, é a economia, é a subjetividade, é a psique, é a geografia, é não sei o quê. E aí, esse que a gente define como pré-existente é o que a gente joga para a extensividade. E aí, a extensividade não é dinâmica nunca, né? Ela é sempre auto-evidente. Então a gente precisa sair dessa chave, lidar com aquilo que está, né? Então, a pergunta que a Maíra fez para a Jamília, né? A materialidade e imaterialidade, não é? Exatamente, em quais termos, o que lidar entre o sujeito e o objeto abre ou fecha para pensar, o que lidar em termos de imaterialidade e materialidade, o que lidar em termos de interioridade e exterioridade. Eu acho que é isso que está em jogo, né?
E aí a lugaridade é muito mais, eu diria, muito menos pretensiosa, no sentido de que é para, não é categoria, né, mas é para flexionar, para abrir outras coisas para a gente poder pensar, né. E aí, uma das coisas é essa, a da dinamicidade, é o para além da sistema sujeito-objeto, como você colocou, né. E essa emergência topológica que é relacional por natureza, né. Por natureza é uma expressão em termos, não é por natureza, é em termos. Agora, a pausa do Tuan. A pausa do Tuan é aquelas. É que assim, é que quem cita Tuan geralmente não está no Web of Science, né? Mas se tivesse, certamente seria uma das citações mais repetidas, né? Em alguns campos. De novo, para mim, o Tuan, ele está pensando ele não está pensando nos lugares especificamente, ele está pensando nas experiências. Então, para mim, a pausa é a intencionalidade. É isso que eu leio quando eu leio a pausa do Tuan. É o voltar-se intencionalmente para. E aí, constitui o lugar. E não a pausa do corpo físico se deslocando pelo espaço extensivo. Entende? Por isso que eu acho que o Tuan, o problema dele é outro, não é nem esses que eu geralmente coloco. É outro, que é o tal do sujeito médio, né? É esse sujeito universal, médio, moderno, né? Que está vendo o mundo e que tudo que está vendo é para, na verdade, falar mais dele do que dos demais. Acho que é esse que é o... E é um nó que está em nós. É muito difícil de ser enfrentado na realidade. Deixa eu ver se nós temos tempo. Temos, né, para 2 vagas preenchidas. Eu sou um pouco de fora, mas vou lá. Eu tenho uma curiosidade aqui. Você é de fora? Você é de... de fora do nomear, enfim, de todas as... Vou te dar uma carteirinha, Paulo. Mas não é a carteirinha. Não vai me dar a habilidade de usar os conceitos, né? Então, é disso que eu falo de fora. Mas eu estava pensando, você falou, a ponte ela inaugura um lugar, né? E eu penso muito em como os lugares estão sempre minados por novas pontes que se aparecem e desaparecem, muito dessa virtualidade, até mesmo das nossas telas, dos nossos Black Mirrors, assim, que nos chamam, a chamada que você recebeu enquanto estava aí falando, né? Toda essa... que há tempos atrás, não sei quantos anos atrás, talvez fosse menos, a gente imagina que fosse, né? E aí eu fiquei pensando assim, num lugar de culto em que todo mundo está lá e se abstém de tudo mais para ter aquela consonância, para ter usar ou e fazer o lugar de modo coerente. Um outro lugar, ao contrário, um lugar da política mal feita, das câmaras mal feitas, em que tudo é acordado anteriormente ou posteriormente, ou em lugares exclusos, que se fazem discursos vazios com nenhuma atenção, nenhuma validade. Né? Isso, então, posto em 2 extremos. E aí então, talvez para esse lugar aqui, em que a gente é assodado por vários regimes de estímulos que constroem pontes momentâneas que tiram o regime de atenção do lugar aqui. Se a gente tivesse há 300 anos atrás, a gente estava num outro... Era até mais uniforme o jeito das pessoas, né? Seria todo um outro tipo de lugar. Mas esse movimento, então, aí a minha dúvida é isso. O lugar não está ficando cada vez mais opaco, embora na aparência parece que tem mais informação, mais vinculações, mas são vinculações tão externas e momentâneas que deixam aquele lugar esvaziado. Como se fossem pontos que roubam, ou então até como se fossem sorvedores da água que corre por baixo dessa ponte. Alguma água, alguma coisa que é um substrato para que o lugar permaneça e que as pessoas reconheçam o lugar de uma forma similar, não o mesmo lugar,
mas construam mutuamente o lugar de forma similar. Então, os lugares vão ficando cada vez mais sem construção objetiva e com essas construções virtuais que às vezes você vai para um... É que nem comer no McDonald's em qualquer lugar do mundo. Você vai para um outro lugar e come chamando pelo número. Entendeu? É nesse tipo de coisa que eu... Obrigado. Roberto, você pode fazer já e eu respondo junto. Oi, Edu. Obrigado. Muito interessante a sua discussão. Tem uma questão que me chamou a atenção e depois eu queria fazer uma pergunta relativamente provocativa. A primeira delas é que a discussão que você fez de emergência, né, tentando fundamentar a ideia de vulgaridade, me remeteu diretamente ao debate que o Foucault faz, tentando fundamentar a ideia de genealogia, quando ele busca no Nietzsche a ideia de emergência e acontecimento, né? Tentando romper com a aparência-essência, tentando também buscar uma historicidade que não seja dissociante entre tempo e espaço. Então, como é que existe uma ponte aí nessa discussão que você está fazendo? Há, digamos assim, ramos genealógicos possíveis com esse debate ou está fora disso? E aí a segunda questão é que quando você também evoca o termo modo de ser, né? E aí eu fico pensando se a ideia de modo de ser também ela não remete a uma certa ainda descompensação entre interioridade e exterioridade na relação de construção dessa ideia de vulgaridade, e talvez se não fosse melhor falar de modos de haver, ou modos de haver, ao invés de... Porque haver de verbo a? Isso. Porque necessariamente quando eu penso em ser, eu estou, mesmo que silenciosamente, remetendo à dissociação ou à relação entre ser e ter, né? Ou ser e estar, aliás. Quer dizer, uma alternativa a romper com essa interioridade e exterioridade não é pensar em haver. Como é que você vê isso, já que a questão etimológica é uma questão importante para recompor a ideia de lugar em termos não dicotômicos? Muito obrigado pelas questões. Vou começar pelo Paulo mesmo. Paulo, eu acho que essa ideia que você coloca de lugar opaco, eu acho ela muito interessante, né? E acho que ela faz parte do métier de preocupação com as transformações sociais, né, contemporâneas. Me remeteu muito a uma discussão que o professor Danilo Veríssimo, que era psicologia lá de Assis, da Unesp, ele está fazendo para Merleau-Ponty, né, pensando a questão da percepção contemporânea como a crise de atenção. Mas eu acho que eu vou só fazer só vou flexionar uma coisa no que você disse, né? Eu acho que sim, faz parte, mas a questão aí é qual é o papel da consciência nisso? Qual é o papel de tomar consciência dessa opacidade e o que está para além dessa consciência, né? Então, de um lado, nós temos algumas discussões que são um pouco mais normativas, né, que remetem a essa ideia, como você disse, né, a quantidade de interferências, né, ela é sempre... Eu acho difícil esse tipo de comparação, porque ela depende de alguma maneira de um quantum histórico, linear, né, de que era assim e vai aumentando, não é? E na realidade, eu não sei, a gente não domina a viagem no tempo, mas, né, seria um experimento interessante, né, levar Henrique para 1910. Gostou, né? Hoje
gente para outras décadas, porque nós temos o nosso conjunto atual e a gente tem essa auto-evidência também de que está mais complexo, está mais veloz, está mais. Eu não tenho essa certeza. Não é? Por quê? Porque a gente pode ressignificar as coisas de uma maneira, inclusive futuros processos de percepção daquilo que desfoca a atenção, aquilo que não entra na atenção. Então isso eu acho que é uma questão. E aí a outra é quanto a essa questão da consciência. E se esse regime de atenção ele está todo na chave da intencionalidade ou não. O quanto que ele está para além da intencionalidade. E se a gente pegar os três, né, Juliana, Davi e Jamile, deram muita força à sensibilidade. Né? Eu não enfatizei a sensibilidade aqui, mas ela teria que estar enfatizada aqui também. Né? A força que a sensibilidade tem para além. Né? E aí, para além não é deixando de lado, mas é intensificando a dimensão da intencionalidade. Então, o que eu estou tentando dizer para você é sim e não. É mais ou menos isso. Sim, concordo, tem essas questões, mas não linearmente com cada vez pior. Estamos cada vez pior. O Roberto, muito obrigado, Roberto, pela questão. Poxa, a gente está defendendo antropologia. Poxa vida. Já passei dessa fase. Já passou dessa fase? Tem alguém Tem alguém aí perto sobre eu. que está olhando para cima. Esses dias, deixa eu só te contar uma anedota. Esses dias a Vitória, minha filha, estava fazendo uma transcrição para mim e ela viu o termo desantropologizar a etnografia e ficou bravíssima. Ô pai, você tem que defender. Bom, mas esse é o mesmo que esse sujeito aqui. Eu estava no carro conversando com o Jamile. Ele está falando de dente, aí ele está falando que o dente se move pela gengiva. Como é que o dente se move num negócio que não é líquido? E eu falei que eu queria estudar melhor isso, aí ele falou para mim: não, pai, você é geógrafo, ou é do biólogo. Voltando para São Paulo, eu lembro. Patrulheiro da disciplinaridade, rapaz. Mas enfim, é a escola. Roberto, sim, há um parentesco, sim, porque ambos, né, acho que a intervenção que o Davi fez, que o Gustavo falou da Davi de manhã, desculpa, você não estava. Só estou lembrando para quem acompanhou, né? Tem essa co-ancestralidade, digamos assim, dessa aliança a partir de Nietzsche, eu acho. Não é? Mas é claro que o tratamento, inclusive, alguns que defendem que tem uma forma genealógica de procedimento no Heidegger também, muito influenciado na DC do Nietzsche. Né? Então eu acho que sim, tem uma ponte, né, que tem algumas dificuldades justamente por alguns posicionamentos que o próprio Foucault faz em relação à perspectiva heideggeriana e ou fenomenológica, né, quando ele vai construindo a genealogia própria dele. Né? Mas eu vejo pontes sim, sobretudo quando a gente pega a linhagem a partir de Nietzsche. Quanto à sua segunda questão, como eu disse, eu acho que as coisas da emergência estão postas no pensamento contemporâneo. Estou falando uma coisa, olha, é uma coisa posta, apesar de que a gente continua patinando, na minha opinião. Sobre a segunda pergunta, eu concordo que há uma dificuldade de manutenção e de uso do termo ser, até pelas críticas pós-coloniais e coloniais, né, que transformaram a ontologia em palavrão. Né? Na realidade, a gente acaba falando, eu prefiro a expressão ser estar no mundo, ser estar, porque para mim esse ser aqui não é ser no sentido, né, como o Jamile falou na fala dela, é verbalidade, não é? Então o ser estar eu acho que é a expressão mais interessante para nós. Outra possibilidade é modos de existência também. Né? Então eu diria que elas estão aparentadas. E aí se eu penso, dependendo de com qual campo eu estou dialogando, esse modo de ser está bem claro que já inclui todas essas coisas, mas
entendo que o diálogo com outras matrizes às vezes não flui tão bem por conta dessas dificuldades. Não é? Mas sim, não é ser estar modos de existência. Acho que é por aí. Eu posso só colocar uma coisa? Claro. Eu também gosto muito do termo modo de existência, mas eu vivo me patrulhando para não substancializar a existência, porque é muito fácil também. Exatamente. E é por isso que essa adverbalidade é uma das maneiras que a gente tem para trabalhar essa. Porque a linguagem nos trai. Ela nos trai para a gente ver isso. Gente, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra, convidar a professora Lucelena para fazer o encerramento do nosso